A decisão do ministro Alexandre de Moraes tem 135 páginas e cita elementos de provas encontrados pela Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes cita vários eventos investigados pela Polícia Federal sobre a tentativa do grupo em desacreditar o sistema eleitoral. E aí, meus ercolodedês, olha só, terminou o carnaval, já estamos na quinta-feira e veja só, Polícia Federal comprovou que as reuniões da minuta golpista foram feitas na casa de Bolsonaro. A casa dele aonde? Lá na Angra dos Reis, a casa no Rio de Janeiro. Não, gente. A casa onde mora o presidente. Quando tá lá, que é o Palácio do Alvorada. E essas informações foi divulgada pelo blog da Andréa Sadi. Ela fez uma apuração direto na fonte com Polícia Federal. E tudo o que eu vou dizer vai estar lá no G1. E você deve estar perguntando: Jota, mas o que aconteceu, Jota? Polícia Federal cruzou as informações do que foi falado pelo Mauro Cid lá quando ele entregou todo mundo com os registros da portaria do Palácio da Alvorada e fez busca nas localizações pelas torres de celular para identificar se aquelas pessoas que foram apontadas por Mauro Cid como participantes da reunião do golpe, se elas realmente estavam lá naquele local, naquele dia e naqueles horários. A mesma praça, o mesmo banco. Vem cá, meu filho, ó, bem resumidinho para você. Mauro Cid contou que no dia 19 de novembro lá de 2022, pouco tempo depois que Lula ganhou a eleição, aconteceu uma reunião no Palácio do Alvorada, quer dizer, na casa de Bolsonaro, quando ele era presidente ainda. E essa reunião teria contado com a participação de Felipe Martins, que era assessor especial de Bolsonaro, e apontado como o cara que digitou lá a minuta do golpe. E também estava lá o advogado Amaury Sadi, que seria lá um constitucionalista, que foi ser suporte técnico da parte de direito, né? Para dizer, olha rapaz, realmente tá tudo direitinho aqui, é o decreto e tal, tá tudo certinho aqui, vai dar um golpe. Ele não vai não! E claro, para fechar essa quadrilha de festa junina, tinha que ter o quê? Um padre, e estava lá o padre José Eduardo Oliveira Silva, que também foi alvo de busca e apreensão lá na Operação Tempus Veritatis, que eu só não entendi o que é que esse padre foi fazer lá. Foi dar benção. Não sei que, defunctorum, amém. E você deve estar se perguntando, mas Jota, o que é que tinha nessa minuta? Bem, nesse primeiro rascunho de minuta, previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes e do presidente lá do Senado, Rodrigo Pacheco. Depois, o Bolsonaro ia realizar novas eleições. Pronto, assim teríamos as novas eleições, só que essas eleições seriam fraudadas, com a possibilidade de Bolsonaro continuar no poder. Olha só, que golpe lindo, neném! Só que espera aí, não acabou não. Segundo Mauro Cid, Bolsonaro deu uma lida nessa minuta e pediu para fazer algumas alterações. Ele tinha que dar uma enxugada ali em muita coisa. Aí, no dia 7 de dezembro, o Felipe Martins volta no Palácio do Alvorada com a minuta alterada. Com essa alteração, o Bolsonaro tinha tirado a prisão do Gilmar Mendes, tinha tirado a prisão do Pacheco, deixando a prisão só de Xandão e convocando as novas eleições. Nessa segunda reunião do dia 7 de setembro, estava presente lá o comandante-geral do Exército, Freire Gomes, o almirante Garnier da Marinha e o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio. Já o Amaury Sadi, o advogado, todos pensavam que ele não estava lá porque ele não registrou a entrada dele no sistema, no Palácio do Alvorada, mas a Polícia Federal afirma que conseguiu identificar o celular dele no histórico da estação de rádio base, que é o ERB, da região do imóvel que abrange ali o Palácio do Alvorada. Resumindo, isso confirma que ele também participava da reunião no mesmo dia, na mesma hora,
onde a minuta já alterada foi apresentada para os comandantes da Marinha e do Exército. Ah, bom! E nesse dia, inclusive, o Mauro Cid mandou mensagens para o Freire Gomes dizendo que o presidente tem recebido muita pressão para tomar uma medida mais pesada, que onde ele vai o pessoal fala: cadê as Forças Armadas para ajudar? Aí o Cid disse assim: olha, hoje pela manhã o Bolsonaro enxugou aquele decreto, aquele que você viu lá na reunião anterior. Ele tirou aquelas coisitas, né? Aquelas observações, ele deu uma enxugada. Agora a minuta tá só o filé, tá daquele jeito pra militar golpista nenhum botar defeito. Vai dar merda, vai! E ó, só para você se situar, o Cid mandou essas mensagens para o Freire Gomes antes que o Freire Gomes chegasse no Palácio da Alvorada. Ele mandou de manhã, tá? Para que ele fosse participar da reunião já sabendo o que ele ia tomar de decisão. Bem, a verdade é que parece que essa segunda reunião também não tinha conseguido seus objetivos, porque tiveram que fazer uma nova reunião 2 dias depois, no dia 9 de dezembro. Teve mais um ajuste na minuta de golpe. Você tá falando sério? Agora Bolsonaro apresenta essa nova versão da minuta para outro general, o Teófilo Gaspar de Oliveira, que também foi alvo de busca e apreensão. E na época ele era comandante das operações terrestres, o COTER, e que, segundo a Polícia Federal, estava disposto a cumprir as determinações relacionadas ao golpe de Estado assim que o Bolsonaro assinasse o decreto. Então, naquele momento, já estavam prontos a dar o golpe de Estado, tanto o general Teófilo quanto o almirante Garnier. Estava tudo doido para prender Xandão. Estavam esperando só a ordem de Bolsonaro. Aí, foi nesse dia, já com a minuta alterada, já com os comandantes golpistas tudo ao seu lado, que Bolsonaro foi lá conversar com seu gadinho no cercadinho. Olha só o que ele fala, que aí, ó, quando você assistir, você agora que sabe do contexto, aí, tudo faz sentido. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio de 40 dias e hoje falou a apoiadores nos jardins do Palácio da Alvorada. Em discurso dúbio, voltou a insuflar a própria base e disse ser o líder supremo das Forças Armadas. Jair Bolsonaro discursou a um grupo de apoiadores que se reuniu em frente ao Palácio da Alvorada. Cercado de assessores e seguranças, disse que iria vencer, sem deixar claro se isso significa voltar ao Planalto. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. E veja, meus herculoides, mesmo com os generais e almirantes ao seu lado, Bolsonaro ainda estava com medo do dia seguinte. Como eu já disse aqui, dar um golpe é uma coisa, agora manter o golpe é outras coisas. Ele fala em código com seus apoiadores para não gerar provas contra si mesmo. Aí ele fala: sabemos que o tempo voa e que as galinhas têm asa, mas não voa. Cada minuto é um minuto a menos. De grão em grão ficamos retardatários aí. Vamos fazer a coisa certa aí. Aquela coisa que eu não posso dizer, mas que você já sabe. Diferentemente das outras pessoas que são tão desiguais, mais iguais que os outros aí. Que viagem é essa, velho? Enfim, era assim que ele falava e deixava o gado interpretar do jeito que eles quisessem. Depois vinha o gabinete do desespero lá nas redes sociais e traduzia para dizer exatamente o que é que o gado tinha que fazer. Mas a tradução específica do que ele quis dizer aí no dia foi: meu gadinho, pressione as Forças Armadas, pois ainda estamos tendo resistência lá da cúpula. Tem generais que ainda não querem participar, como o Freire Gomes. Eu sei. Bem, meus herculoides, a Polícia Federal tem tudo. Essas reuniões com datas, horários, pessoas que participaram, que redigiram a minuta, que alteraram as minutas, que confirmaram que ia participar do golpe, que não aceitaram, que ficaram caladas. E claro, não podemos esquecer que o agro também estavam pressionando o Bolsonaro para dar o golpe. E eu queria falar algo para os nossos agricultores. Façam um levantamento. Quem vai votar no Lula, demitam. E demitam sem dó. Oi, e repare bem, em mensagens de áudio mandada pelo Cid para o general Freire Gomes no dia 9 de dezembro, ele afirma que o Bolsonaro estava sendo pressionado
pelo agro para tomar medidas mais pesadas, utilizando as forças, galerinha. E o Cid não entregou só o agro, não. Ele contou para a Polícia Federal que empresários graúdos se reuniram com o Bolsonaro em novembro de 22 para defender uma posição mais radical em relação aos resultados. Na verdade, o resultado, né? Porque era só com relação ao presidente, só no segundo turno. Segundo a Polícia Federal, em áudios de Cid para o Freire Gomes, ele citava a visita de empresários como Luciano Hang, da Ravan, o Maia Negri, da Tecna, e o Afrânio Barreira, do Coco Bambu. O poste da luz em cima, tá certo. A mulher da luz embaixo. E o bambu. Aí né? Depois que não conseguiram dar o golpe, veja a cara de pau. Quando Lula já estava com tudo dominado, o velho da Ravan veio dizer: gente, que passou, passou. Agora é bola pra frente, é outro governo. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado. Agora, temos um presidente novo, temos um governo novo, vamos torcer pro piloto, como eu sempre falo, que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, a felicidade, os empregos. Todo frouxo, conheço essa racinha. E aí, o que você entendeu até aqui? O que mostra as investigações da Polícia Federal é que estava tudo esquematizado para que o gado continuasse nas portas dos quartéis, pressionando as Forças Armadas para que tentasse forçar os comandantes que ainda não tinham topado a dar o golpe, para que eles topassem. Eu acho que compreendi. Olha só, a ideia de Bolsonaro, junto com seus comparsas de QI acima da média, era imitar o golpe de 64, derrubando Lula igual derrubaram João Goulart, que era um político trabalhista filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, e considerado um dos herdeiros da política de Getúlio Vargas. Jango, como ele era chamado, ele era de centro-esquerda, com um bom diálogo com os sindicatos, e havia assumido a presidência em 1961, depois da renúncia de Jânio Quadros. Assim como Lula, ele estava do lado do pobre e do trabalhador e do desenvolvimento do Brasil. Ele propôs um plano de reforma que incluía modificações nas áreas estratégicas do país. Era chamada reforma de base. E esse plano desagradava bastante os grupos do alto empresariado e dos proprietários de terra. Mas não era só isso não, era não. O contexto ali da Guerra Fria no cenário internacional, um governo progressista e de centro-esquerda como o de Jango era visto com desconfiança pelos Estados Unidos, que já tinha perdido Cuba ali, queria perder Brasil não por tal comunismo. Então, como forma de enfraquecer o governo Jango, os Estados Unidos passaram a intervir no cenário político brasileiro. Eles queriam enfraquecer o Jango para evitar que ele realizasse as reformas que ele tanto desejava. Uma das formas de influenciar na política brasileira foi financiar, por meio do Serviço de Inteligência Americana, a CIA, né, a candidatura de políticos conservadores em 1962. Essa ação se deu por meio do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, que recebeu milhões de dólares da CIA para financiar candidaturas políticas. Claro que isso era ilegal, né, gente? Mas o negócio era travar, era derrubar ali o Jango. As tentativas de desestabilização do governo também aconteceu por meio do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, organização anticomunista e antirreformista, que, segundo o historiador Marcos Napolitano, tinha como objetivo formar uma nova classe política ideologicamente orientada para uma modernização conservadora do capitalismo. Além disso, havia a Rede da Democracia, a união de grupos da televisão, da grande imprensa, que veiculava críticas ao governo Jango, sob a alegação que ele estava preparando um caminho
para um golpe comunista, o tão fantasma do comunismo. Olha, pra mim, é ridículo. Então veja, gente, o golpe 64 se resume ali à articulação do IBAD, do IPES e da Rede da Democracia. Só que o contexto atual era outro e os menininhos de Bolsonaro, que tinham que ir acima da média, não conseguiram ver que não teve apoio de classe média, não teve apoio de Rede Globo, não teve apoio da total cúpula das Forças Armadas e não teve apoio nem financiamento dos Estados Unidos. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.